Bem, meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 10/5/2023. Nesse horário, nós estudamos essa obra. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo aqui, vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu vou pedir para a nossa irmã Iraci. Iraci, faz a nossa prece de abertura, por favor. Mais uma vez aqui reunidos, vamos dar início aos estudos dessa tarde, pedindo a espiritualidade amiga que nos fortaleça, que nos ilumine, nos intuindo para que nós possamos aprender mais esse ensinamento que é constante no nosso dia a dia. O aprendizado é constante e necessário para a nossa evolução. Então, nós pedimos à espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, que nos ampare, que nos fortaleça e que nos ilumine neste momento. Obrigada, Mestre, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu pedi a vocês, eu gostaria que vocês pegassem aí o livro A Gênese, de Allan Kardec, que eu coloquei aí no apoio, A Gênese, tá? E já abre aí no capítulo 5. Já deixa a Gênese aberta no capítulo 5, para facilitar o nosso trabalho. Tá? A Gênese de Allan Kardec, capítulo 5. Quem tiver, pega aí. Bem, vamos iniciar hoje o nosso estudo. Nós estamos começando hoje o capítulo 16, né? O capítulo 16, ele trata das vidas sucessivas e os mundos habitados. Então, nós vamos começar aqui a leitura do livro de Emmanuel. Alguns estudiosos, há muitos séculos, guardam as verdadeiras concepções do universo, o qual não se encontra circunscrito ao minúsculo orbe terreno e é representado pelo infinito dos mundos, dentro do infinito de Deus, né? Então, no passado, vamos dizer assim, quando a gente fala passado, a gente está falando, né, ano 1300 e pouco, 1400 e pouco, tinha-se aquela ideia de que o universo era muito pequeno, né? O universo era aquela coisa minúscula e, como nós vamos ver daqui a pouco, a maioria dos estudiosos daquela época achava que o planeta Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno do planeta Terra. Mas, como diz aqui Emmanuel, né, esse mundo, esse universo, não se encontra circunscrito ao minúsculo orbe terreno. E o planeta Terra, se a gente for comparar outros planetas, meu Deus do céu, ele é bem pequeno. Se nós compararmos o tamanho da Terra com o tamanho de Júpiter, a gente vai ficar de boca aberta. Júpiter deve ser 5 vezes maior do que o planeta Terra, pelo menos. É um planeta gasoso, né? Então, ele é muito grande. Parece que é o maior planeta do sistema solar. Então, naquela época não se tinha essa ideia. Então, todo mundo achava que o nosso planeta Terra era vamos dizer, era o super, né? E aí ele disse aqui, imagine esse infinito, como se acreditava, contido dentro de um pequeno planeta, e não tem nenhum, assim, vamos dizer assim, destaque
na galáxia. Inclusive, ele fica assim, até meio do canto da galáxia. Não obstante, as teorias do sistema geocêntrico encarava a Terra como centro do grupo de planeta em que vos encontrais. Então, achava que o planeta Terra era o centro do nosso sistema solar, era o centro da nossa galáxia, né? A ideia da multiplicidade dos sóis vinha já muito animando o cérebro dos pensadores da antiguidade. Mas sempre tem, entre aspas, uma ovelha negra, vamos dizer assim, que faz cair por terra as ilusões dos homens, né? Por mais que tenha aquele grupo que afirmava ser o planeta Terra o centro do universo, o planeta mais importante, sempre aparece um para, de repente, criar um encanto, quebrar o encanto, para chegar e dizer, ó, não é bem assim como vocês pensam. E, logicamente, esses homens que vinham quebrar esse encanto dessa magnitude não eram bem vistos pela sociedade da época. Então, normalmente, a maioria deles morreram, foram sacrificados, foram mortos, como bruxos e outras coisinhas mais. É, porque sempre vai aparecer alguém, como ele diz aqui, né? E começa a dizer, porque tinha aquela ideia, que o nosso sol era o maior sol, era o sol extraordinário, aquela coisa toda. E aí aparece de repente, um cientista da época diz assim, ó, não é bem assim, não. O nosso sol, além de não ser o sol mais importante da galáxia, além de não ser o maior sol, existem outros sóis, que são até muito mais potentes e maiores que esse. Então, imagine um banho de água fria naqueles companheiros daquela época que acreditavam que, além do planeta ser o centro do universo, o nosso Sol era o Sol mais extraordinário. Eu me lembro quando a gente era criança, bem criança, e a gente estudava, a gente tinha essa ideia, né? Quando estudava o Sol, que o nosso Sol era fantástico, era o maior Sol. A gente tinha essa ideia, eu me lembro nos anos iniciais da escola, né? Quando a gente estudava o sistema solar, a gente tinha aquela ideia, pintava o sol bem de amarelo, né? No centro ali. Mas a gente tem essa ideia. Agora, depois a gente vai saber que existem milhões e milhões de outros sóis. Mas naquela época, né? Apesar dessas teorias, como ele fala, do sistema geocêntrico, né? O sistema geocêntrico é o que diz que o planeta é o centro do universo. Que encarava a Terra como centro do grupo de planetas em que vos encontrais, a ideia da multiplicidade de sóis vinha já muito animando o cérebro de alguns pensadores da antiguidade. Então, tinha alguns pensadores que já estavam visualizando essa possibilidade de haver outros sóis e da Terra no seu centro do universo. Apesar da objetiva dos nossos telescópios, que descortinam na imensidade as terras do céu, julga-se erradamente que apenas o vosso mundo oferece condições de habitabilidade, somente nele se verifica o florescimento da vida. Então, ele está falando aqui o seguinte, que mesmo nos dias atuais, quando nós já temos telescópios, e esse livro aqui foi publicado lá em 1940 e poucos, né? Mas hoje nós temos telescópios fantásticos, temos o Hubble, que já ficou para trás, né? Porque tem um outro aí novo que abre que nem uma aranha, né? Ele foi colocado no espaço assim, e lá no espaço ele faz isso. E muito mais moderno, aquela coisa toda. Mas apesar desses telescópios muito mais modernos que nós temos hoje, muito superiores àqueles da época que Emmanuel escreveu esse livro, ainda mais daquela época da antiguidade, que no máximo era aquela luneta, né? Mas, mesmo assim, hoje, com toda essa tecnologia, ainda existem pessoas que acreditam que nesse universo inteiro que nós já sabemos que existe, com essas
multidões de sóis que nós já sabemos que existem, tem gente que ainda acredita que só o planeta Terra é habitado. Que todo o restante dos bilhões e bilhões e bilhões de planetas que existem no universo estão vazios. E que nós somos os privilegiados, criaturas mais importantes do universo, e somos as únicas criaturas nesse universo praticamente infinito. Imaginar isso, a gente fica pensando, como Deus construiria um universo tão grande quanto esse, um universo que a gente não tem a mínima ideia do tamanho, para colocar apenas um planeta, que não é o planeta mais importante, mais bonito, maior que existe, um povo. E que também não é o povo altamente inteligente. É o povo que está é o povo de terceira ordem, de espíritos bastante perfeitos. Aqui não tem perfeição em relação ao espírito. O único que teve voltou para casa há 2.000 anos. E Deus faria isso. É totalmente sem senso, né? Então, ele fala aqui, apesar da objetiva dos vossos telescópios, que descortinam na imensidade as terras do céu, porque os nossos telescópios já conseguem ver coisas fantásticas, né? Julga-se erradamente, diz Emmanuel, e é bom a gente frisar isso, sublinhar isso, né? Julga-se erradamente que apenas o vosso mundo, a Terra, oferece condições de habitabilidade e somente nele, no planeta Terra, verifica-se o florescimento da vida. Então, a gente ainda continua com o mesmo pensamento do homem medieval. Apesar de toda a modernidade, os cientistas, não acredito que todos, mas uma grande maioria, como também uma grande parte da população, acredita que não existe vida fora da Terra. Infelizmente, são inúmeros os que duvidam dessa realidade inconteste. Uma realidade. Existe, sim, vida extraterrestre. Pode não haver no nosso sistema solar, que é formado de 8 planetas, que um dos planetas perdeu a classificação de planeta, que foi Plutão. Então, são 8 planetas só. Pode não haver dentro desse sistema solar. Mas quantos sistemas solares existem no universo? Milhões. Porque o nosso sistema solar tem 8 planetas, tem sistemas solares aí que tem mais de 1.000 planetas. Um sistema solar. O nosso é tão pequeno que só tem 8. Mas tem sistemas solares aí que tem mais de 1.000 planetas. Tem sistema solar que tem 50 ou 60 sóis. Nós só temos um. Como querer acreditar que não existe outro tipo de vida nessa imensidão toda? Sabe por quê? Porque o nosso problema é o seguinte: quando a gente fala de vida, a gente só aceita a nossa forma física. A nossa forma física. Entendeu? Ora, se você pensar no planeta Júpiter, que é um planeta gasoso, porque no nosso sistema solar, os únicos planetas pedregosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Só tem 4 planetas com terra, rochas. Os outros planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que não é mais planeta, mas vamos colocar planeta, são gasosos. Então está na cara que se no nosso sistema solar tiver forma de vida, não pode ser igual à nossa. Tem que ser uma forma de vida diferente da nossa.
Como é que um ser com um corpo como o nosso vai viver num planeta gasoso, como Júpiter? Não dá. Mas a gente, quando fala em forma de vida, a gente pensa que em alguém parecido conosco. Imagina um ser de um planeta onde a maioria da população é de segunda ordem, espíritos sábios, né? Segunda ordem, nós somos da terceira, segunda ordem, planeta de regeneração, de planeta evoluído. Será que ele tem um corpinho igual ao nosso? No habitué dele? É claro que não. Agora, pode ser que ao viajarem, e eles poderão viajar, se nós já podemos viajar daqui para a Lua, com naves que estamos construindo, se já estamos pensando em construir uma base em Marte, nós, de terceira ordem, imagine um habitante de um planeta evoluído de regeneração. Que tipo de foguete ele não deve ter? Não é? Bem superior ao nosso, é claro. Então, pode ser que esses seres, vivendo lá no planeta deles, eles tenham um corpo energético, tem essa nossa forma, como um facho de luz. Mas, ao saírem do seu planeta para viajar pelo espaço, com a possibilidade de visitar outros planetas, eles podem até materializar um corpo parecido com o nosso. O espírito desencarnado não faz isso? Ele, quando quer se apresentar para nós, ele não materializa o corpo dele? E aí ele toma uma forma humana? Ele está desencarnado. Se ele quiser aparecer para a gente agora, ele materializa o corpo dele, o perispírito, e aparece para nós. Por que um ser que vive num planeta, vamos pensar assim, num planeta superior, não precisa no seu planeta ter a forma grosseira como a nossa? Mas ao viajar pelo espaço, né, para conhecer outros mundos, encontra um mundo como o nosso. Qual seria a dificuldade desse espírito, desse ser, de se materializar e tomar forma humana para poder se relacionar com a gente? Eu acho que não teria, ele não teria dificuldade para fazer isso. Dificuldade para fazer isso. Eu vi uma vez uma série muito interessante, falando sobre essas coisas de futuro, né? Então, uma nave espacial da Terra chega nesse planeta. E aí, eles olhavam para o espaço e não viam o planeta. Eles não viam o planeta. E aí eles vão se aproximando de uma certa região, onde eles não conseguiam ver o planeta. De repente, o planeta aparece nas máquinas lá da nave. Tanto que eles ficam até assustados. Ué, a gente não conseguia localizar esse planeta, e de repente esse planeta apareceu e eles conseguem descer no planeta. Enquanto uma população muito simples, lembrando aquele pessoal da época de Jesus, sabe? Um povo muito simples, sabe? Muito humildes, aquela coisa toda. E aí, o pessoal da Terra tem uma confusão lá naquele planeta, uma confusão danada. Aí aparece o outro grupo, eles querem brigar entre eles, aquela coisa toda. Até que o chefe desse planeta, desse grupo, era muito humildezinho. Ele se mostra como ele é, na verdade. Um facho de luz, de energia. E aí ele acaba com a confusão, explica para eles que o planeta deles era um planeta já tipo gasoso. E eles viviam assim para não serem incomodados por estrangeiros ignorantes. Naquela época, quando eles veem essa nave, a nave estava se aproximando da região onde eles viviam, ela estava com defeito, então ela se perdeu. E ela começa a pedir ajuda, se tinha alguém que pudesse ajudar. Então, eles recebem a mensagem e decidem
ajudar aquela nave da Terra. O que eles fazem? Materializam o planeta deles e conseguem atrair a nave de tal forma que o pessoal da nave que pensa que está pousando com a nave. Mas não é. É o pessoal do planeta que atraiu magneticamente a nave e fez ela pousar. E aí, eles, ao verem aquele grupo ali, que já era um grupo da Terra mais avançado, eles fazem uma leitura da mente daqueles seres. E rapidamente eles têm uma ideia do histórico do homem da Terra. E aí eles adotam a forma do homem da Terra bem primitivo, porque eles não queriam chocar aquelas pessoas ali. Então eles têm uma aparência de mais inferiores que aquele grupo da Terra que chegou. Mas o pessoal da Terra acaba fazendo uma bagunça ali. Então ele para com a bagunça. E diz: vocês vão embora agora. Vocês não podem ficar aqui. Aí eles ficam na arrogância, você não pode mandar embora. Aí, de repente, eles conseguem, do planeta deles, paralisar toda a maquinaria da nave, para mostrar o poder deles. Aí que o pessoal da Terra percebe, né, que eles são dominados. E aí um dos capitães da nave diz assim: meu Deus, quanta ignorância nossa! Como nós somos ignorantes frente a esse povo. E aí eles voltam para a nave deles, e quando eles chegam na nave, olham, o planeta desaparece. O planeta volta a ser invisível, a ter a forma, entendeu? Então, já. E ele conta para o pessoal da Terra, e há bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás, eles eram como eles, da Terra. Eles também foram assim. O planeta também foi pedregoso, eles também tiveram uma forma física, eles também passaram por toda essa trajetória que os mundos passam, mas eles foram evoluindo, 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 até tomar aquela forma. E eles dizem que o processo de evolução deles vai continuar. Então, aí quando eu vi isso, eu disse: deve ser isso mesmo. Aquelas raças que foram criadas milhares de anos antes da nossa, como é que elas se encontram hoje, gente? Mais avançadas que a nossa. Como nós somos muito mais avançados que uma raça que foi criada bem depois da gente. Imagina um planeta primitivo. Como é que esse povo deve ser em relação a nós? A tecnologia deles, se tiverem tecnologia. Olha a nossa tecnologia. Porque o progresso, ele é contínuo. Mas nós, muitos de nós, se negam a aceitar outro tipo de vida, diferente da nossa. Como se o nosso tipo de vida fosse o melhor e o mais perfeito. Como se nossos corpos fossem, né, uma máquina perfeita. E pode ser. A gente reencarna dependendo do nosso grau cheio de problema. Se você levar um tombo, quebra um osso, fica cheio de problema. Se tiver uma torção, a coluna dói, isso dói. Era num planeta onde o povo é superior, será que vai ter isso? Dor na coluna? Esses caras vão ter dor na coluna? Não, gente. Então, o que ele está falando aqui? Infelizmente, são inúmeros os que duvidam dessa realidade em conteste, aprisionados em escolas filosóficas e pecam pelo seu caráter obsoleto, incompatível com a evolução da humanidade geral. Podemos negar que existe uma evolução. O homem que tem 50, 80 milhões de anos atrás,
Como é que esse homem era? Não conhecia o fogo, tinha um corpo totalmente diferente do nosso, bem mais grosseiro, o cérebro era pequenininho. Olha quanto nós já evoluímos e estamos evoluindo cada vez mais. Então, você querer acreditar que no universo só existe gente como a gente, imperfeita, porque nós somos imperfeitos, é porque nós cristalizamos do tempo e não aceitamos o progresso. Não é? É uma coisa absurda. Aí ele diz aqui, é que não reconhecem essas pessoas, né, que a Terra minúscula é apenas um ponto obscuro e opaco no concerto sideral. Então, ele esculhamba aqui, né? Ele esculhamba aqui. É apenas um ponto obscuro e opaco do concerto sideral. E nada de singular existe que lhe outorgue, quer dizer, nada de especial existe que lhe outorgue, que lhe dê com exclusividade o privilégio da vida. Por quê? O que a Terra pode ter de especial para a gente acreditar? Só o planeta Terra tem vida. Ah, porque só aqui tem oxigênio. Diz que o outro ser mais evoluído vai precisar desse nosso oxigênio para respirar. Não é? Por que ele tem que precisar do oxigênio para respirar? Aí diz aqui, em contraposição aos acertos dos negadores, podeis notar cientificamente que é mesmo em vosso plano o local do universo onde a vida encontra mais dificuldades para se estabelecer. Então, ele está dizendo aqui que nós temos que perceber que é aqui nesse nosso plano que a vida tem maior dificuldade para se estabelecer. Olha só o mundo que a gente vive. Um mundo cheio de temperaturas diferenciadas. A vida aqui é dura. Quer ver um exemplo? Lá na antiguidade, vamos pensar no período primitivo. A máxima de idade de vida era de 30 anos, gente. Era de 30 anos. Talvez nem chegasse a isso, aquele homem das cavernas. Na época medieval, era 40 anos. Hoje, nós estamos chegando aos 90. Mas vai para certas regiões do planeta, como alguns povos da África, ou Nordeste brasileiro, outras áreas de muita pobreza. Olha o número de mortes de crianças pela desidratação, falta de saneamento básico, uma péssima alimentação. Então, realmente, sobreviver no nosso planeta não é fácil, né? As intempéries. Então, ele diz que aqui no nosso planeta é onde a vida encontra mais dificuldade para se estabelecer. Aí eu quis que a gente pegasse aqui o livro A Gênese, no capítulo 5, lá no item 10. Só para a gente dar uma lida, no capítulo 10, terceiro parágrafo. Só para a gente dar uma lida nessa evolução histórica, né, de como os nossos antepassados viram a organização, o adiantamento da Terra. Denise, você está aí? Está com a Gênese aí? Porque talvez eu mande alguns, a gente fazer uma leitura aí, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai começar no item 10, terceiro parágrafo. E ele diz assim, no terceiro, todo mundo já achou?
Capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Item 10, terceiro parágrafo. Por volta do ano 600 a.C., isso é para a gente amarrar o que a gente já leu, Tales de Mileto, na Ásia Menor, olha, são 600 anos antes de Cristo. É mais ou menos o período do profeta Malaquias. Foi um dos últimos profetas que veio à Terra antes de João Batista. Por volta do ano 500, 600. Profeta Malaquias. Então, por volta do ano 600 a.C., Tales de Mileto, da Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Aí o pessoal começa a pensar, peraí. Como é que Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo, definiu que a Terra era redonda? Mas na Idade Média dizia outra coisa. Houve um probleminha aí, não houve? Houve. E hoje em dia, que tem os terraplanistas. Vejam, gente. De Tales de Mileto até agora, são 2.623 anos. É 2023 nosso, mais 600 é... Quer dizer, 2.623 não, é 2.423, mais ou menos. Então tem algo errado com o pessoal de hoje. Detalhes de Mileto, 600 anos de Cristo, já tinha dito, né? Ele já descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. O cara era astrônomo. Um século mais tarde, lá pelo ano 500 a.C., porque vem assim, 600, 500, 400, 300, tá? Lá em 500 a.C., um tal de Pitágoras, quem estudou matemática, lembra? Teorema de Pitágoras, que vale até hoje, não é? Na matemática, a gente não estuda até hoje Teorema de Pitágoras. Isso aqui foi 500 anos antes de Jesus, o tal do teorema que a gente estuda na matemática até hoje, e vai continuar estudando. Um século mais tarde, no ano 500 a.C., Pitágoras descobriu o movimento diurno da Terra sobre o seu eixo. Que movimento diurno é esse? É o movimento de rotação. Diurno. Movimento de rotação. E seu movimento anual em torno do Sol. É o movimento de translação. Em 500 a.C., ele já definiu o movimento de rotação e o movimento de rotação, de translação. E juntou os planetas e os cometas no sistema solar. Então, Pitágoras ele era espiritualista, tá? Ele era espiritualista. Então, ele já cobriu o movimento de rotação, o movimento de translação, e juntou os 8 planetas, quer dizer, eram 9 Plutão, e os cometas no nosso sistema solar. Isso 500 a.C. E Parco de Alexandria, 160 anos antes de Cristo, inventou o astrolábio. Calculou e predisse os eclipses, observou as manchas do Sol e determinou o ano trópico e a duração das revoluções da Lua. Então, quando a gente fala aqui nesse tipo de coisa, como é que esses homens naquela época conseguiam isso, né? Mas isso veio de onde? Veio lá da Babilônia. Da Babilônia. 3.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, porque lá na Babilônia ainda existem alguns templos, né?
E esses, quer dizer, algumas, vamos dizer assim, restos de templos lá da Babilônia, e onde tem alguns desenhos de homens da Babilônia olhando para o céu com instrumentos parecendo lunetas. Mas aí a história diz que foi na Idade Média que foi inventado o telescópio. Foi, não foi. Foi lá na Babilônia. Porque como é que Pitágoras, como é que Tales de Mileto, como é que eles conseguiram? Como é que Pitágoras, Hiparco, 660 anos de Cristo, ou melhor, como é que Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, juntou os planetas no sistema solar? É porque ele via. Como é que ele via? Com algum tipo de luneta que eles tinham já, entendeu? Então, na Babilônia, já faziam esse tipo de pesquisas. Os egípcios também, mas, né, a nossa arrogância diz que foi na Idade Média. Aí ele continua aqui. E determinou Hiparco de Alexandria o ano trópico e a duração das revoluções da Lua. Carmen, lê o próximo parágrafo. Por mais preciosas que essas descobertas fossem para o progresso da ciência, levaram cerca de 2.000 anos para se popularizarem. As ideias novas, tendo apenas como meio de propagação raros manuscritos, permaneciam restritas como patrimônio de filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. O povo, que ninguém pensava em esclarecer, não tirava proveito algum dessas ideias, continuando a alimentar-se das velhas crenças. Iraci, no item 11, lê o primeiro parágrafo. Por volta do ano 140, depois de Cristo, Antes de Cristo. Antes de Cristo. aqui está DC, O meu está C. então aqui está errado. Então tá bom. Vamos lá. Por volta do ano 140 AC, que está aí, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, criou um sistema que se poderia chamar de misto, que traz o seu nome, e que por quase 15 séculos foi o único adotado pelo mundo civilizado. Então a gente vai perceber aí, olha só, que Ptolomeu ele vai criar um sistema que pode se chamar de misto, e durante 15 séculos foi o único adotado pelo mundo civilizado. Quer dizer, aí começa o problema. Denise, lê o próximo parágrafo. Um momentinho só. Meu celular está carregando. Conforme o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo. Ela se comporia de 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Essa seria a primeira legião dita elementar. A segunda região, chamada etérea, compreendia 11 céus ou esferas concêntricas, girando em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, o de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno e das estrelas fixas,
do primeiro cristalino, esfera sólida transparente. Tá ruim o som da Finalmente. Oi? Seu som tá com dificuldade aí. Mas está no máximo. Do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que daria movimento a todos os céus inferiores e os fazia realizar uma revolução em 24 horas. Além dos 11 céus, estava o Império, a morada dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pir, ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como o fogo. Vamos fazer uma correção aí. Lá em cima está assim, por volta de 140, é DC, depois de Cristo, não é antes de Cristo, não. É DC. Ele nasceu na era cristã, tá? O meu também está AC. E DC, depois de Cristo, tá? Então, a gente já percebeu o problema que Ptolomeu criou. Ptolomeu, ele começou, vamos dizer assim, inventar, né? Ele começou a dar uma fantasiada. Ele é que colocou aqui, ó, olha o segundo parágrafo, que a Denise começou a ler. Conforme o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo. Entendeu? Contrariando totalmente já as ideias de Tales de Mileto, de Pitágoras, dos antigos filósofos. É aí que surge o problema. Ele vai contrariar esses filósofos antigos. E é isso aqui que nós vamos ser adotado durante a Idade Média. Olha aqui, ó. A Terra é uma esfera no centro do universo. Ele coloca a Terra como a coisa mais importante, né? Aí ele vai dizer, se comporia de 4 elementos, a terra, a água, o ar e o fogo. Aí vem a primeira região dita elementar, a segunda chamada etérea, que compreendia 11 céus, e por aí ele vai, né? E essa ideia dele, isso vai ser adotado pelo mundo civilizado, e quando eu digo mundo civilizado, bota entre parênteses, igreja, durante praticamente 15 séculos. Entendeu? Uma ideia totalmente contrária àqueles filósofos de antes de Jesus. E esses sim falaram a verdade. Aí diz aqui, né? Segundo Ptolomeu, além do movimento comum, os astros tinham movimentos próprios, particulares, maiores ou menores, segundo seu distanciamento do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. Esta última avaliação denota conhecimento da precessão dos equinócios, que efetivamente se completa em aproximadamente 25 mil anos. Então, algumas ideias dele estavam certas, mas outras totalmente erradas. No início do século XVI, lá por 1500 e qualquer coisa, Copérnico, um célebre astrônomo nascido em Thor, na Prússia, em 1472 e falecido em 1543, retomou as ideias de Pitágoras, lá de 500 anos antes de Cristo. Então, ele retoma as ideias de Pitágoras, né? E tornou público
um sistema que, confirmado a cada dia por novas observações, foi favoravelmente acolhido e não demorou a suplantar o de Ptolomeu. Segundo esse sistema de Copérnico, né, lá do início do século XVI, o Sol está no centro e os astros descrevem órbitas circulares ao seu redor, sendo a Lua um satélite da Terra. Um século mais tarde, em 1609, lá no século XVII, no século XVII, Galileu, nascido em Florença, inventou o telescópio. Percebeu? Dizendo que foi Galileu que inventou o telescópio. Mas claro que não foi. Como é que Tales de Mileto, como é que Pitágoras, como é que Hiparco de Alexandria fizeram observações astronômicas tão corretas sem um telescópio? Claro que não foi ele. O telescópio é bem anterior a Galileu. Bem anterior. Então, aqui, Galileu inventou o telescópio em 1610. Descobriu os 4 satélites de Júpiter e calculou suas revoluções. Verificou que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol e são esferas semelhantes à Terra. Observou suas fases e determinou a duração de sua rotação sobre seu eixo. Desse modo, por meio de provas materiais, sancionou definitivamente o sistema concebido por Copérnico. Lê aí, Iraci, o próximo parágrafo. Desmorona-se, então, o sistema dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, igualmente habitados. O Sol como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que a ele estão sujeitos, e as estrelas como inumeráveis sóis, prováveis centros de sistemas planetários. Então, mas a gente sabe, que Galileu quase foi para a fogueira, né? Ele quase foi para a fogueira por causa dessa afirmativa dele. Denise, Carmen, pega o próximo parágrafo. As estrelas não estão mais confinadas em uma região da esfera celeste, mas irregularmente disseminadas pelo espaço sem fim. Aquelas que pareciam se tocar estão a distâncias incomensuráveis umas das outras. As menores em aparência são as mais afastadas de nós. As mais volumosas, as que estão mais próximas, estando ainda a centenas de milhares de léguas. Agora é Denise, o próximo. Os grupos aos quais foi dado o nome de constelação são apenas conjuntos aparentes, causados pelo distanciamento, um efeito de perspectiva, como acontece com um grupo de luzes espalhadas em uma grande área, ou as árvores de uma floresta, para um observador colocado em um ponto fixo distante. Na realidade, esses agrupamentos não existem. Se pudéssemos viajar para a região de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos, sua forma desapareceria e novos agrupamentos se formariam aos nossos olhos. Então, desde que esses agrupamentos de estrela só existem na aparência, o significado que uma crença vulgar supersticiosa lhe atribui é ilusória, e sua influência só pode existir na imaginação. Para distinguir as constelações, deram a elas nomes como Leão,
Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Urso ou Carruagem, de Davi, Pequena Ursa, Líria, etc. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, na maioria fantasiosas, não tendo nenhuma relação com a figura aparente do agrupamento de estrelas. Seria inútil procurar por essas figuras do céu. Carmen, lê o próximo parágrafo aí. A crença na influência das constelações, sobretudo aquelas que constituem os 12 signos do zodíaco, vem da ideia ligada ao nome que elas têm. Se a que é chamada leão tivesse sido denominada asno ou ovelha, teriam certamente lhe atribuído outra influência. Então, ele vai ver que, a partir de Copérnico, porque primeiro foi Copérnico, né? E depois veio o Galileu para ratificar o que Copérnico tinha dito. Tá? Então, ele diz que a partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias desapareceram para sempre. A astronomia só poderia avançar e nunca recuar. A história conta as lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos, principalmente contra o sectarismo, interessado em manter os erros sobre os quais haviam fundado crenças supostamente firmadas sobre uma base inabalável. Então, essa teoria de Ptolomeu foi adotada pela Igreja durante 15 séculos e foi colocada como uma coisa, uma teoria inabalável. Então, quando aparecia o Copérnico, o Galileu, querendo inventar moda, querendo detonar essas teorias, eles eram mandados para a morte, que eram colocados como hereges. A Igreja adotou essa teoria de Ptolomeu, porque botando a Terra no centro do universo, botando a Terra como o planeta mais importante do mundo, vejam o porquê disso. Quem é que comandava, a essa época, do politicamente e economicamente na Terra? No mundo conhecido naquela época? A Igreja. Como é que ela vai querer aceitar que o planeta Terra não é o centro do universo? Entendeu? Se ela é a instituição mais importante, ela tinha que estar no planeta, que era o centro do universo. E a teoria de Ptolomeu dava para ela essa base. Ptolomeu diz: o planeta Terra está no centro do universo. A Igreja comanda tudo, só pode estar no planeta que está no centro do universo. Aí vem um Galileu, um Copérnico, depois o Galileu dizer: não. Está lá, ó, bem para o lado. Só que quando ele bota o planeta Terra para o lado, ele bota a Igreja para o lado também. Como é que a Igreja poderosa vai aceitar sendo colocada para o lado? Entendeu? O porquê que essa teoria durou 1.500 anos e ainda temos alguns malucos que aceitam ela até hoje? Então, ele diz aqui, a história contra a luta desses homens, né? Que tiveram de sustentar contra os preconceitos, principalmente contra o sectarismo, interessado em manter, aqui, ó, interessado em manter os erros sobre os quais haviam fundado crenças supostamente firmadas sobre uma base inabalável, porque a palavra da Igreja era lei. Foi suficiente a invenção de um instrumento óptico, já tinha existido lá no passado, né? Mas oficialmente foi lá em 1609, para derrubar uma construção de vários milhares de anos, que é o telescópio, pois nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público inteirou-se das ideias novas e começou a não mais se deixar enganar por fantasias e tomava parte na luta. Esta não era mais contra alguns indivíduos, que era preciso combater, mas contra a opinião geral que tomava consciência da verdade. Como é grande o universo diante das mesquinhas dimensões que lhe atribuíam nossos pais. Como a obra de Deus é sublime quando a vemos realizar-se
em concordância com as eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo, quantos esforços e talentos, quanto devotamento é necessário para abrir os olhos e arrancar, enfim, a venda da ignorância. Mas nós ainda temos terraplanistas, ainda temos pessoas contra a vacina. Não é assim? Tem gente que deve estar achando que ainda tem dragão, que vai nadando, nadando, nadando e cai no buraco que o dragão vai pegar. Estava aberto o caminho daí para frente, por onde ilustres e numerosos sábios entrariam para completar a obra iniciada. Kepler, na Alemanha, descobriu as célebres leis que levam o seu nome e, com o auxílio delas, verificou que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Só que, olha aqui, Tales de Mileto, em 600 a.C., cobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Entendeu? Ele já tinha falado sobre isso, Tales de Mileto, mas não tinha, oficialmente não tinha telescópio, então foi Kepler que levou. Newton, na Inglaterra, descobriu a lei de gravitação universal. Laplace, na França, criou a mecânica celeste. A astronomia, enfim, não é mais um sistema criado sob conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. E da observação, não vamos esquecer isso. Assim está assentada uma das pedras fundamentais da Gênese. Então, voltando aqui ao nosso livro de Emmanuel, para a gente encerrar, né, a gente vai percebendo como isso decorreu, como isso aconteceu até chegar ao tempo de hoje. Né? Quantos homens, quantos pesquisadores, quantos filósofos, quanto sangue, quanta barbaridade para que a gente possa hoje ter essa crença, essa ideia certa de que nós não somos os únicos seres do universo e que nem o nosso planeta é o planeta mais importante das galáxias. Voltando aqui agora para o Emmanuel, para a gente encerrar, 16.1, espontaneidade impossível. Grande é a tortura dos seres irracionais. E quando ele terminou o item anterior, ele disse assim, ele falou assim, em contraposição aos acertos dos negadores, podeis notar cientificamente que é mesmo em vosso plano, quer dizer, Terra, o local do universo onde a vida encontra mais dificuldade para se estabelecer. Tem gente que aqui na Terra é o lugar onde a vida encontra mais dificuldade para se estabelecer. Aí Emmanuel, no próximo item, vai dizer assim, grande é a tortura dos seres racionais que no mundo terráqueo buscam guarda para as suas aspirações de progresso. Porquanto, do berço ao túmulo, suas existências representam grande soma de esforços, combatendo com a natureza inconstante, com as mais diversas condições climatéricas, né? Arrasadoras da saúde, hoje é calor, amanhã é frio, e causas de um combate acérrimo da parte do homem, porque não lhe é possível viver em afinidade perfeita com a natureza, submetida às mais bruscas mutações, sendo obrigada a criar sua moradia, organizar sua habitação, e representa, de fato, a sua escravidão primeira, impedindo-lhe uma existência cheia de harmonia e espontaneidade. Então, realmente, para que a gente possa viver aqui na Terra, primeiro, vamos imaginar a nossa luta contra um ser altamente poderoso que existe na Terra. E para que a gente hoje esteja vivo, foi preciso milhões e milhões de anos de mortes e sacrifícios. Os vírus. Não é? O homem conquistou seu local aqui na Terra numa luta de milhares de anos dos vírus. Até hoje, nós ainda lutamos contra eles, não é?
Olha aí o Covid-19. Mas a gente tem, a tecnologia nos deu condições de enfrentá-los. De vez em quando eles dão uma pancada firme. Aí a gente cai, não é? Então, veja, vírus, um ser vivo que você não vê, mas ele te enxerga e te derruba. Então, isso foi um custo que o homem pagou para existir aqui. Além dos vírus e das bactérias, tem a natureza. E, de vez em quando, olha os furacões, olha os terremotos, olha os tsunamis, quanta destruição provocam. Olha a seca, que também ceifa muita gente. Então, viver no nosso planeta não é fácil. Não é fácil, né? E aí ele diz aqui, o vosso mundo vos obriga a uma vida artificial, já que sois obrigado a buscar cotidianamente o sustento do corpo, e se gasta e consome nessa batalha sem tréguas. Porque, ao contrário das plantas, nós não conseguimos produzir os nossos alimentos, o nosso alimento. Não é verdade? Os animais não conseguem produzir o alimento suficiente para se sustentar. Só produz alimento para sustentar a criança até uma certa idade, que é o leite materno. Até uma certa idade. Mas a partir de 2 anos, uma criança não pode sobreviver só de leite materno, não é verdade? Ela não pode. Plantas não tem esse problema. As plantas produzem o seu próprio alimento. Alguém vê planta ir para o mercado fazer compras? Por quê? Porque através da fotossíntese, ela produz o seu próprio alimento. Mas o animal racional e irracional, não. Os gatinhos, os cachorrinhos precisam receber alimentação. Só quando é bebezinho que nem o homem é sustentado pelo leite materno. Mas depois de uma certa idade, o cachorrinho precisa de quê? De uma comida mais consistente, como o homem. Já os animais, não. Então, o homem ainda tem essa luta, e quantos morrem, né? Porque não conseguem o alimento necessário para se sustentar. Perecem. Milhões de pessoas todo ano, em vários países do planeta Terra, morrem de fome. E por falta de água potável, água tratada, são obrigados a beber água suja, e aí vem as desidratações, tifo e outras doenças mais. Tem um anúncio que passa na televisão todo dia, vocês já viram? Sobre uma ONG, aí uma instituição. Aí mostra o pessoal tirando água de buracos imundos para beber. Então, muitas crianças têm difteria e morrem por falta de água tratada. Aí ele diz aqui, né? Nele, no nosso planeta, as mais belas faculdades espirituais são frequentemente sufocadas, em virtude das mais imperiosas necessidades da matéria. Quantos e quantos espíritos que vêm, reencarnam com capacidades, né, para falar sobre coisas belas, são colocados para escanteio, poetas, escritores, pessoas que trazem, né, uma beleza espiritual como Jesus, que foi elevado mais numa cruz. Quantos? Porque os interesses materiais ainda predominam aqui. E para se sacrificar um ser desse nível como Jesus, em prol da materialidade, não estão trocando de roupa. Não é isso que a gente vê ao longo da história?
Então, ele vem trazendo, mostrando, né, essa questão, que eu achei muito interessante esse capítulo, né, as vidas sucessivas dos mundos habitados. Ele vem derrubando aqui essas teses e, infelizmente, nos dias atuais, a gente ainda vê gente brigando, discutindo por esses absurdos, né, para manter essas ideias antigas, ideias de céu, de inferno, de paraíso, né? Um paraíso cheio de ociosidade. Nós temos aí vários grupos religiosos, vários grupos até de intelectuais pregando contra essas teorias de 600 anos antes de Cristo, sobre a esfericidade da Terra, sobre o movimento de rotação, translação. E parece que o mundo não avançou. Carmen, que você está rindo aí? Fale. Mas é isso mesmo, parece mentira, né? Quando a gente escuta aí, nos dias de hoje, como você lembrou, a negação da vacina, a gente fica parado e diz, meu Deus do céu, nós estamos tempo sei lá, 500, 700 anos antes de Cristo, com comprovações, não é assim, eu acho, não sei o que, não, comprovações. O homem ainda permanece como se fosse lá antes de Cristo. Não é? E a igreja, enfim, a gente vê poderes aí, pessoas. Liga teu microfone que desligou. Pessoas poderosas que têm poder bélico, né? Dominando o mundo com poder material. A gente sabe que isso tudo vai acabar, vai fazer parte de poeira. Aí novas gerações vão surgindo, e aí vamos ver o que vai acontecer. É claro que a evolução vai acontecendo. É claro que as mentes vão melhorando. A gente sabe que esse mundo de regeneração é exatamente isso, né? Mentes com amor, com ideias de generosidade, de amor ao próximo. A gente sabe que isso aí vai aumentando. A gente sabe que sim. Mas se a gente olha, como você bem falou, na nossa trajetória da história, digo, meu Deus, e até hoje, pessoas que não acreditam, né, da esfericidade do mundo, enfim, todas essas questões aí, a gente fica abismada, né? Abismada. Acredita ainda num diabo? Sim, Né? ainda fala em diabo. E essa coisa do mundo habitado, como é que a gente traz a ideia? Um engenheiro constrói vários blocos de prédio, só um habitado? Por quê? Por que só um vai ser habitado? É a mesma coisa. Vários mundos aí, só o nosso planetinho especial, com esse povinho maravilhoso, vai ser habitado. Por quê? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que não fez economia, que não fez. Como é que pode? É mais difícil você. Ou melhor, é mais complicado você não acreditar do que acreditar. Né? Verdade. Como eu botei um post hoje, né? É maravilhoso esse post aí. Ótimo aquele post, eu gostei muito. Fala do problema aí da ignorância. Eu estou abrindo aqui para dar uma olhada, né? Porque ler prejudica gravemente a ignorância. E é verdade. Então é melhor. Ser ignorante é melhor. Então, meus amigos, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Iraci, Denise? Não. Então é isso, mesmo. A gente tem ainda muita coisa para lutar, muito ainda, sabe? Tem muita coisa para lutar. E ainda tem muita gente
muita gente mesmo, e não são mais só as pessoas analfabetas, não. Bem, ainda tem gente que não acredita que o homem pousou na Lua, né? Ainda tem gente que não acredita, que acha que foi armação de Hollywood. Armação de Hollywood, em acordo com a NASA, e tem uma pintura, diz que tem um quadro, tem uma foto, né? De um astronauta lá na Lua, e atrás tem uma montanha. Aí dizem que aquela montanha que está lá tem nos Estados Unidos. Então, aquilo ali é um estúdio, né? E foi montado pela NASA com Hollywood, para botar o homem lá na Lua, porque o homem não tinha capacidade de ir à Lua. Eu digo, meu Deus, eu tinha 9 anos quando o homem foi à Lua. Né? E 9 para 10, 11 anos, né? Eu digo, meu Deus, eu tinha 10 para 11 anos, eu vi o homem pousando na Lua. E hoje, em 2023, ainda tem gente que diz que o homem não foi na Lua. Aí é complicado, né? O homem nem quer mais saber da Lua. O homem está olhando de Marte. Né? Então fica uma coisa assim muito louca, né? Muito louca mesmo. Então, meus irmãos, vamos terminando aqui. Daqui a pouco daqui a 15 minutos começa a nossa irradiação, né? E eu vou pedir aí, quem fez a abertura foi Iraci, que fez a abertura. Então, eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de encerramento. Denise, por favor. O que houve? Não pode fazer? Então faço eu. Ah, tá. Faz aí, Não Carmen. faço eu. Então, Senhor, só temos a agradecer mais essa oportunidade de conhecimento, de ideias, de conhecimento da história da humanidade. Quantas reflexões importantes fazemos para nos fortalecer cada vez mais para essa nossa jornada evolutiva aqui, nessa reencarnação, e que possamos nos alimentar de todas essas ideias, todos esses conhecimentos para a nossa jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa noite de estudos para você, trabalho, tá? E Deus os abençoe. Vou passar aqui para a Denise. Deixa eu ver, Denise. Já passei.